Meu bom dia, sejam bem-vindos, meus companheiros de estudos bíblicos. O nosso vídeo de hoje, atendendo um pedido de pessoa que ainda tinha dúvida a respeito de guardar lei, não guardar lei. Eu já fiz vídeos a esse respeito. Estão nas redes sociais, aí está lá no meu site, está no YouTube, está no Twitter. Mas eu, com todo o prazer, eu faço outro vídeo hoje, né, falando do mesmo assunto para esclarecer melhor, né, usando de outros textos da Bíblia para mostrar, né, o porquê de, de, de que Jesus e os apóstolos eles frequentaram o templo. Jesus fez curas no templo e, enfim, Jesus estava sempre lá no templo. A mesma coisa os apóstolos. Agora, o porquê. Vamos entender o porquê que eles estavam lá, ok? Então é disso que nós vamos tratar nesse vídeo. Nós vamos passar logo, então, as escrituras para nós entender, então, essa parte aí que ainda algumas pessoas têm dúvida. Vamos lá, então. Bom, que nem vocês verem aí, né? Por que Jesus e os apóstolos frequentavam o templo? Bom, se a igreja hoje, né, o templo de Deus não é mais um salão, não é mais um prédio como foi no passado, né? Hoje é as pessoas, é o corpo das pessoas que formam o corpo de Cristo, que são o templo onde Deus habita e onde Deus recebe a adoração. Então, a adoração a Deus não deixou de ser no templo, ela é no templo, mas só que é o templo que não é feito por mãos humanas, é o templo que Deus preparou, tá certo? Então nós vamos aí agora ver mais algumas passagens bíblicas e vamos tentar entender essa parte aqui. Nós temos aqui no livro de Hebreus, vamos ver ali no capítulo 9 e ver do versículo do 1 ou 12. Nós vamos ver um versículo ali, mas ó, se pesquisar na Bíblia vai achar muitos mais versículos que vão tratar do mesmo assunto e nos levam a entender a mesma coisa, certo? Vamos ao texto então. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Veja que aqui está falando da primeira aliança do Antigo Testamento, da Bíblia, né? Pois foi levantada uma tenda, aqui está falando de quando o povo de Deus, na nação de Israel, saiu lá do Egito, rumo a Canaã. Eles passaram no deserto 40 anos, andando pelo deserto, para depois, então, possuir ali a terra de Canaã. Então, quando eles estavam no deserto, veja bem, era tenda. Era uma tenda da maneira que Deus indicou para Moisés, teria que ser daquela maneira construída, enquanto eles estavam no deserto. Eles montavam, desmontavam, né? E iam caminhando. Depois que se estabeleceram lá em Jerusalém, então eles construíram o templo, né? Salomão construiu o templo e Deus aceitou a adoração dos israelitas ali no templo. Era ali que era o lugar que Deus atendia, né, as orações das pessoas e tudo mais, certo? Então aqui, por enquanto, está falando da tenda. Essa tenda, depois que eles eram no deserto, né, ia mudando de lugar em lugar onde eles acampavam, mas depois que se estabeleceram, então passou a ser fixo em Jerusalém, não podia ser em outro lugar. Não é que nem hoje, tem na cristandade em cada esquina e tem, levanta uma casa lá e diz que ali dedico e diz que ali é o templo de Deus. Tudo errado. Então, pois foi levantado uma tenda, isso veja bem, na primeira aliança possuía ordenança para adoração e também um tabernáculo terreno. Pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição.
Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos que Deus escreveu e entregou a Moisés. Né? Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. O propiciatório era o nome da tampa de que cobria a arca. Né? Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo a fim de realizar os atos sagrados de culto. Quer dizer, eles entravam na primeira parte, veja que foi dito ali que tinha duas partes do templo, né? O prédio do templo. Antes da cortina era o lugar santo e depois da cortina era o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, os sacerdotes, eles ministravam na primeira parte, no santo, onde tinha a mesa com os pães asmos, né? E o altar ali. Na outra parte, no Santo dos Santos, já era um outro departamento. Veja bem, então, no entanto, para logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial, na entrada, né, do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. Isso era diariamente, acender os candelabros, aquelas coisas, né. No entanto, na segunda parte, que era no Santo dos Santos, né, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. Veja que na parte de frente, na primeira, digamos assim, na primeira sala, os sacerdotes entravam e faziam o trabalho ali de acender o incenso, aquelas coisas. Mas na segunda parte era só o sumo sacerdote, de ano em ano, que ele entrava com sangue, como oferta pelo pecado do povo. E tinha o dia certo, o dia de dedicação, né? Então, na segunda parte, está tendo o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo, veja que agora que fala que o Espírito Santo estava revelando uma coisa. O que o Espírito Santo estava revelando com esses rituais que aconteciam no tabernáculo e posteriormente no templo, né? O que o Espírito Santo revelava? Enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Veja bem que aqui o Espírito Santo revelou esse aqui como uma figura do que ainda estava por vir. Porque veja bem, o sumo sacerdote entrava de ano em ano com sangue de animais ali, pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Mas diz aqui que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, ou seja, a tenda, ou o templo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Não havia sido manifestado, mas então como que o sumo sacerdote entrava de ano em ano? Porque era esse aqui, eu vejo o Espírito Santo revelava que era uma sombra do que ia acontecer muitos anos lá na frente, que é a morte do Senhor Jesus. Então veja bem aqui, esse fato que nós vimos aqui, transforma-se numa ilustração ou numa figura para os nossos dias. Você entende por que o Espírito Santo estava revelando que enquanto o tabernáculo feito aqui por mãos humanas estivesse de pé, o caminho do Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Entende? Então, nós vemos que
o que acontecia lá na antiga aliança eram sombras, eram, como diz ali, ilustração, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ilustração para os nossos dias, para os dias da igreja, para os dias dos apóstolos e o nosso dia hoje que nós estamos vivendo, né? Esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Porque aqueles sacrifícios eram oferecidos de ano em ano e aqueles sumos sacerdotes, eles morriam, eles faleciam, não eram eternos. Então, ia mudando, o que não era uma coisa perfeita, porque eram pessoas humanas que ministravam ali. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até, veja, era uma obrigação para a nação de Israel cumprir esses rituais. Quando eles estavam no deserto era na tenda, e depois que se estabeleceram em Jerusalém, no templo em Jerusalém, em nenhum outro lugar. Não podiam fazer templo de esquina em esquina. Percebe como que acontecia? Então essas coisas foram impostas, era imposto à nação, era uma ordem, era uma lei para eles de agir dessa maneira. Até quando? Até a chegada do tempo da nova ordem, ou seja, da nova aliança. A primeira aliança ela foi selada com sangue de animais. A nova aliança ela foi selada com o sangue do Senhor Jesus. Você vai ver que nós vamos entender isso aqui. Então, quando diz aqui, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. O que significa isso, amados? Então, até aqui, nós falamos da antiga aliança. Como que era o procedimento na antiga aliança? A antiga aliança, quando você pega a Bíblia, você vê ali Antigo Testamento, é a antiga aliança. Você pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda está no Novo Testamento, na Bíblia, mas ainda pertence à antiga aliança. Porque, veja, a antiga aliança ela foi selada com sangue de animais. A nova aliança ela só foi validada, selada com o sangue do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele mesmo falou, não vim destruir a lei. Jesus não destruiu a lei, ele cumpriu. Então, uma coisa que foi cumprida, uma missão que foi cumprida, terminou. Acabou ali. Começa-se uma nova etapa. E foi o que aconteceu. Então, aquela aliança selada em sangue de animais, com todos aqueles rituais, né? Os sacerdotes entravam na primeira parte do templo e ministravam ali a queima do incenso, enfim, eles cuidavam daquela parte, mas não podiam entrar no Santo dos Santos. Se ele entrasse lá, morriam. Então, o único que podia entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E isso com sangue de animais. Mas isso, veja bem, isso até como nós vimos no nosso texto aqui, até a chegada do tempo da nova ordem, ou seja, da nova aliança. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, encerrou a antiga aliança e começou a nova aliança. Daí que vem aquela pergunta. Então por que Jesus, ele está no Novo Testamento, ele sendo o que selou a nova aliança, ele continuava no templo, então por que
que agora não é correto construir templos e dedicar a Deus para adoração. Esses templos, até extremamente luxuosos nos dias de hoje, né? Justamente porque a adoração no templo foi até o que? Até chegar da nova aliança. Então, quando o sangue do Senhor Jesus selou a nova aliança, a antiga aliança deixou praticamente de existir. Passou a ser a nova aliança em Cristo. A antiga aliança era no sangue de animais. A nova aliança é no sangue do Senhor Jesus. A antiga aliança, os rituais se repetiam porque eram homens mortais que ministravam. A nova aliança não se repete, é eterna agora, porque é no sangue do Senhor Jesus que vive eternamente. Ressuscitou, aleluia, e vive eternamente. Então se começou a entender a diferença aqui. Por que a adoração hoje não é em templo? Porque lá na antiga aliança era no templo, construído por mãos humanas, e era só e unicamente em Jerusalém, não podia ser em outro lugar. Na nova aliança, ou seja, estamos falando na nova aliança, não porque a igreja que Jesus, né, ele selou a nova aliança para a igreja. Não, a nova aliança para Israel. Só que a igreja entrou nesse contexto, aproveitou gancho e entrou, né, aqui neste mundo, na nova aliança. Nós vivemos o tempo da nova aliança só que dentro da igreja, percebe? Então, sendo assim, o que acontece é que Jesus, ele aperfeiçoou na igreja, ele aperfeiçoou e sacrifício, todas aquelas coisas, no seu próprio corpo. Então, se o que é perfeito, que é o Senhor Jesus, é o que nós vivemos hoje, por que viver a sombra? Por que viver o passado, viver os rituais da antiga aliança que acabou? Daí vem a pergunta, mas e por que Jesus e os apóstolos então iam no templo? É o que nós vamos ver logo mais aqui da frente. Já viu? Nós vamos fazer, veja, você vai ver aqui a diferença. Eu coloquei aqui, ó, a antiga aliança versus a nova aliança. Porque, olha, agora que já na nova aliança, selada com o sangue do Senhor Jesus, veja qual que é o mandamento para nós hoje, qual que é a orientação para a igreja hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos... Não, vamos ver aqui primeiro. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 a 17. Esta é a orientação que o apóstolo Paulo dá. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. No caso de comer carne de porco. Não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo. Aqui diz que não é para a igreja ser julgado por causa disso. A igreja come carne de porco. Quem não come, deixe quem come em paz. Né? Cada um faça a sua... Lá na antiga aliança, era uma obrigação as coisas. Aqui não, aqui é uma obrigação de consciência de cada um. Aqui todos são livres para fazer o que quer, sabendo que vai dar conta a Deus daquilo que fizer aqui por meio do corpo. Certo? Então, o que acontece hoje, o que acontece no nosso tempo é: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, o que acontece aqui, por exemplo, dias de festa, a igreja do Senhor Jesus não tem dia de festa, não guarda dias especiais. Não tem. A igreja é acusada de guardar o domingo, mas a igreja não guarda o domingo. A igreja pegou o primeiro dia da semana, assim, digamos, em homenagem ao dia que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? E pega esse dia para, então, participar da ceia do Senhor, que é um emblema, né? Dos quais nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas não tem outro dia de festa
como lá no judaísmo tem a festa de Pentecostes, a festa das tendas, enfim, é várias festividades que eles têm lá. Então, ninguém pode julgar a igreja por causa de dias, por causa de festas, de coisa assim. Quem festeja alguma coisa, que festeja. Quem não festeja, que não festeja. Se alguém festejar alguma coisa em pecado, a consciência dele é que vai dar conta disso. Percebe? E o que mais que ele fala? Veja aqui. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O sábado é outra coisa, que foi uma lei para a nação de Israel, mas para a igreja não é. O Senhor Jesus mesmo foi acusado, até crucificado por causa do sábado, por causa do templo. Acusaram ele falsamente de blasfemar contra o templo, de trabalhar no dia de sábado, que eram coisas que tudo ia terminar ali no sangue do Senhor Jesus. Porque tudo isso guardar sábado, não comer carne de porco, não ter os dias de festa judaica, tudo isso era sombra, veja bem, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, todos aqueles rituais que aconteciam lá no judaísmo eram uma sombra do que havia de vir, ou seja, uma sombra de tudo que ia acontecer em Jesus Cristo, e que a partir dele, então, ia vigorar, não mais como sombra, mas como uma realidade, que é o que acontece hoje na Igreja do Senhor Jesus. E aqui, veja bem, a respeito da antiga aliança e a nova aliança, você nota aqui o que fala 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 18. Eu te convido a você ver 2 Coríntios, capítulo 3, mas veja desde o versículo 1. Desde o primeiro você vai entender direitinho o que é. Mas vamos ver a partir do capítulo 10, para nós encerrar esse vídeo de hoje. O que diz ali? Preste bem atenção. Porquanto, na verdade, o que outrora, veja que eu destaquei em cor diferente aqui, as partes para nós chamar nossa atenção, para nós poder entender melhor. Né? Porquanto, na verdade, o que outrora, lá na antiga aliança, lá no passado, foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Quer dizer, o ministério da antiga aliança, confiado a Moisés e ao povo de Israel, foi glorificado. Teve a sua glória no passado e Moisés cumpriu direitinho os preceitos de Deus. Então, maravilhoso, mas foi outrora. Prosseguindo aqui, porque se o que se desvanecia é como uma fumaça do bico de uma chaleira que está ali aparecendo, e à medida que desliga o fogo, à medida que vai esfriando, vai se sumindo a fumaça. Desaparece gradativamente. A antiga aliança foi assim, amado. Porque se o que se desvanecia, ou seja, a antiga aliança, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Quer dizer, a antiga aliança, firmada em sangue de animais e que se repetia, teve a sua glória enquanto durou. Até que o sangue do Senhor Jesus não é sangue de bode, de touros, mas é o seu próprio sangue, o sangue de Deus em Cristo. Não que Deus tenha sangue, mas o Senhor Jesus, ali é Deus em carne no Senhor Jesus, tinha que ter sangue para poder, então, derramar sangue. Então, é um sangue do próprio Deus ali no Senhor Jesus. Permanece? Então, é permanente. Por quê? Porque o Senhor Jesus, apesar de ele ter morrido, o seu sangue ter sido derramado, ele ressuscitou. Não morre mais. Então, aquele sangue do Senhor Jesus derramado, ele vale
para a eternidade. Não é como o sangue de animais que cada vez tinha de estar, cada ano tinha de estar sacrificando animais, né? O sangue do Senhor Jesus não, porque aqueles animais era sacrificado, acabou. Tinha que ter outro para substituir para o próximo sacrifício. O sangue do Senhor Jesus não, é eterno, uma vez derramado, vale para sempre. Agora veja, ele prossegue aqui, né? O apóstolo Paulo prossegue aqui, né? Tendo, pois, tal esperança, servamo-nos de muita ousadia no falar, ou servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, antiga aliança, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, Moisés, quando ele subiu, ele teve o seu encontro com Deus, ali no Monte Sinai, quando ele veio com as tábuas da lei, ele trazia um véu sobre o rosto, porque o rosto dele resplandecia. Veja, a tamanha era a glória daquele ministério. Só que ele punha aquele véu para as pessoas não verem o brilho do rosto dele, a glória de Deus no rosto dele, porque ela ia se desvanecer, ela ia desaparecer. Aquele brilho, aquela glória ia desaparecer. Ia permanecer até o Senhor Jesus. A partir do Senhor Jesus para frente, ia desvanecer aquela glória do rosto dele e ia permanecer a glória do rosto do Senhor Jesus. Você entende? Então, ele trazia aquele véu porque para que a nação de Israel, para que o povo não olhasse, não ficasse maravilhado com aquilo que ia se acabar. Agora veja bem aqui, diz, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, presta atenção nesse versículo, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até ao dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, que em Cristo está removido. Então, amado, veja bem o cuidado que nós temos de ter. Por exemplo, quando nós lemos o Antigo Testamento, claro que é preciso ler o Antigo Testamento, é preciso estudar para a gente compreender muitas partes do Novo Testamento, a gente entender que existiam profecias, a gente entender que já havia assim como que um anúncio do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus, sua morte, sua ressurreição. Nós vemos esse anúncio velado lá no Antigo Testamento e vemos o cumprimento no Novo Testamento. É importante a gente estudar o Antigo Testamento, mas não deixar de estudar o Novo Testamento, porque eles se complementam. Agora, não podem ser aplicados da mesma maneira. Como nós vimos aqui, os rituais, todas aquelas coisas do Antigo Testamento terminaram em Cristo Jesus, certo? Prosseguindo aqui, daqui o sentido, então veja, quando a gente lê só o Antigo Testamento, a gente vai querer fazer o que era para a nação de Israel, o que era para o judeu e que acabou, que não vigora mais, digamos assim, não tem mais valor, não tem valor para a igreja. Não tem, porque para a igreja é um outro ministério, não é o ministério de sangue de animais, é o ministério do sangue de Cristo, é o ministério do Espírito agora. O Senhor Jesus falou ali para os discípulos que se ele não subisse aos céus, o Espírito Santo não viria. Então ele tinha que morrer, ele tinha que voltar aos céus, e ele está lá no livro de João, procura ali que você acha, capítulo 16, do capítulo 14 em diante. Então o Senhor Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para ficar permanentemente com a igreja. O Espírito Santo é a presença do Senhor Jesus na vida do cristão, como os apóstolos tinham. Apenas com a diferença de que nós não vemos, nós não podemos pegar, palpar. Mas é a presença dele. O Papa é uma blasfêmia aquilo que diz que ele é o vicário, ou seja, o substituto de Jesus Cristo aqui na terra. Quem está no lugar de Jesus Cristo aqui na terra é o Espírito Santo, orientando em tudo. Certo? Uma vez a gente entendendo isso, vamos prosseguir aqui com o nosso
versículo, né? Até hoje, quando é dia de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Isto é, quando alguém se agarra na antiga aliança, é que nem Moisés que estava com aquele véu para que as pessoas não vissem aquilo que ia terminar. Assim, a pessoa que tenta hoje guardar as coisas do Antigo Testamento, essa pessoa, o véu, aquele véu ainda permanece no rosto dele, que não pode ver a glória de Cristo. Ele vê a glória de sangue de bodes, sangue de animais, rituais, mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo. Ele vê isso porque aquele véu está diante dele, ele não pode enxergar. Mas, como diz aqui, não é revelado que em Cristo é removido. Quer dizer, quando a pessoa pega o Novo Testamento, pega ali Atos dos Apóstolos, as cartas para ele vai entendendo, e esse véu, a pessoa vai aceitando aquilo que o Espírito Santo mostra nas Escrituras, ali do Novo Testamento, a pessoa vai aceitando, vai compreendendo, esse véu vai saindo e a pessoa vai vendo que não é os rituais judaicos que salvam, mas é o sangue do Senhor Jesus. Então sai aquele véu. Veja bem, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não pode comer carne de porco, tem que aguardar dias de festa, etc e tal. Agora, o que ele diz aqui? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Amados, se a pessoa não se converter ao Senhor Jesus, a pessoa vai viver a antiga aliança, que acabou, que não tem sentido para a igreja. Percebe? A pessoa vai viver aquilo que não existe mais. E vai estar virando as costas para a liberdade que a igreja tem em Cristo Jesus. Onde a lei, agora é a lei da liberdade, quer dizer, a pessoa é responsável pelo que faz, não é imposto a fazer. A pessoa é responsável pelo que faz. Sabe, né? Cada um sabe do seu testemunho se está agradando a Deus ou não. Então, amados, enquanto a pessoa não se converte ao Senhor Jesus, permanece véu, a pessoa quer continuar guardando e fazendo, cumprindo aqueles rituais da antiga aliança. Está errado, amado. Prosseguindo aqui. Estamos no fim já, nos dois últimos versículos. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Veja bem, a lei impunha. A antiga aliança tinha uma lei que era uma imposição para a nação de Israel. Vocês têm que fazer isso, 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 isso e aquilo. Um cidadão lá que estava apanhando lenha no dia de sábado foi morto apedrejado porque ele violou sábado. Então, hoje, por mais que as pessoas queiram cumprir essas coisas, não conseguem cumprir. Não consegue. Então, graças a Deus por o Senhor Jesus, que nos deu a liberdade de nós viver de uma maneira livre. Mas a gente só consegue deixar daquelas rituais da antiga aliança a partir de quando realmente se converte ao Senhor Jesus. Então, daí, é liberto daquelas coisas, é liberto daquela lei que impunha. Já não tem mais lei. É a responsabilidade de cada pessoa. Veja bem, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que maravilha. Transformado de glória na imagem do Senhor Jesus. Bom, mas o irmão Antônio, você ainda não respondeu por que o Senhor Jesus e os apóstolos frequentavam o templo. Você falou, mostrou textos e não falou a esse respeito, não respondeu a pergunta. Bom, era preciso primeiro entender esses versículos para poder entender o processo, como que aconteceu.
Que na antiga aliança era de uma maneira, como vocês bem viram aqui. Na igreja é de outra. A igreja é, entrou no contexto da nova aliança. Portanto, não é obrigação, é a liberdade e vai dar conta dessa liberdade diante do Senhor. É que importa. Então, uma vez entendido isso, nós entendemos o quê? Entendemos que a antiga aliança, ela não vigora mais. Agora é a lei, né, da liberdade, a lei da graça. Quanto ao Senhor Jesus, e até mesmo depois da morte do Senhor Jesus, os apóstolos continuarem frequentando o templo e ensinando ali e tudo mais, e até muitos rituais ali acontecia ali no período da igreja, porque era o começo, as pessoas ainda não estavam entendendo as coisas. Então eles participavam, eles discutiam, debatiam sobre a legalidade ou não daquilo ali, mas a partir de quando a igreja foi andando no tempo, os membros ali foram compreendendo e entenderam isso aqui. Que enquanto que havia, eu vou mostrar para você de volta aqui uma parte muito interessante. Já viu? Observa aqui, está vendo essa parte aqui? É escrita em amarelo. Né? Enquanto continuar a ser erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. O que significa isso? Que enquanto o templo estivesse em pé, o tabernáculo, né, do deserto e depois o templo lá em Jerusalém, enquanto estivesse em pé, ali ainda Jesus não teria entrado no verdadeiro Santo dos Santos no céu. Você percebe? Então, como eu disse, para vigorar as coisas da igreja, primeiro precisava ser destruído o templo em Jerusalém. Precisava eliminar o templo. Lembra que o Senhor Jesus falou para aquela samaritana lá que os verdadeiros, entenda bem, se fosse qualquer um, Jesus não precisava dizer os verdadeiros. Se ele falou verdadeiro, é porque tem falso. Se ele falou da verdadeira adoração, porque existe a falsa adoração. Ele falou que os verdadeiros adoradores iam adorar o Pai em espírito e em verdade. Antes, já quando ele conversou ali com aquela samaritana, ali no começo, ela falou para o Senhor Jesus: vocês, os judeus, adoram em Jerusalém. Nós, os samaritanos, adoramos neste monte. Jesus, qual foi a resposta do Senhor Jesus? Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele falou nem neste monte, nem em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque Jerusalém era a cidade onde existia o único templo onde Deus recebia a adoração da nação de Israel. Único, não podia ser em outro lugar. Templo aqui, onde nós estamos morando, na nossa cidade, no nosso país, não é aceito por Deus como templo. Certo? E mais, ele falou que os verdadeiros iam adorar, não ia ser mais em templo. Ou seja, templo feito por mãos humanas, ia ser no templo edificado por Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, nas pessoas, as pessoas que são salvas ali, é o templo onde Deus recebe a adoração. É tempo perdido essas gastarem fortunas com construção de templo. É o véu que ainda está posto e acha que tem que ser adoração como era em Jerusalém. Mas Jesus, enquanto o templo estivesse em pé, aquele templo que era para adoração a Deus, as pessoas iam estar adorando no templo.
Mas só que o próprio Senhor Jesus falou que aquele templo ia ser destruído, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, a partir de quando o templo foi destruído, acabou a adoração em templo. Você não vê mais os apóstolos construindo outro templo no lugar, outra coisa assim. Eles adoravam nas sinagogas, que não era adoração. As sinagogas eram um lugar de ensino. Era o lugar dos judeus, e até hoje tem onde é o lugar onde eles ministram o ensino da Torá. Então ali os apóstolos, eles frequentavam para ensinar o cristianismo para os judeus. E muitos judeus se converteram, e outros não. Então é isso que acontece. Quando nós vemos hoje, mas por que se não, a adoração em templo não é verdadeira? Porque os que constroem templo para adorar são falsos adoradores. Aqueles que têm que adorar Deus, têm que ir lá nos templos lá, são falsos adoradores, segundo o que o Senhor Jesus falou. Porque ele falou que os verdadeiros não eram mais em Jerusalém, ou seja, no templo, nem em outro monte. Quer dizer, não era um lugar dedicado, escolhido para ser adoração para Deus. Era em qualquer lugar. Se reúne a igreja, se reúnem os verdadeiros adoradores, adoram a Deus em espírito, quer dizer, na direção do Espírito Santo. Não é um pastor, um bispo, um falso apóstolo que dirige. É o Espírito Santo que dirige. Então, adoram em espírito, na direção do Espírito Santo, e em verdade, de acordo com a palavra de Deus. Não é inventando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para chamar atenção, para trazer as pessoas, para nós encher aqui avivamento, fazer avivamento. Amados, final dos tempos não tem avivamento para a igreja. Não tem. A igreja vai estar pequenininha, quietinha lá, quase que desaparecendo. É só ver a Bíblia que a gente vê isso aí. Não existe avivamento. Sabe o que existe no meio da cristandade nos últimos tempos? É só ver a Bíblia, ver 1 Timóteo lá. Apostasia tomar conta. Então é o que está acontecendo hoje. Invenção de tudo, de toda maneira, para arrancar o povo, para criar multidões e satisfazer a carne. Ok? A verdadeira igreja do Senhor, ela está quase que desaparecendo. Está quase que sumindo. É fim dos tempos. É a apostasia tomando conta e se cumprindo as escrituras. Então, a gente encerra este vídeo. Eu creio que ficou bem certo. Jesus ia no templo, o templo estava em pé. Os apóstolos iam no templo até o ano 70. No ano 70 se cumpriu o que o Senhor Jesus falou, que o templo ia ser destruído. É porque foi a vontade de Deus, porque Deus não queria mais ser falsamente adorado em templos construídos por mãos humanas. Deus tinha o seu próprio templo, nos escolhidos dele, que formam o corpo de Cristo, a única e verdadeira igreja do Senhor Jesus, que não é este nome ou aquele nome, é simplesmente adorar ao Senhor Jesus. É espírito e verdade, não tem outro nome. Ok? Respondida a pergunta para quem queria, e eu acredito que mais outras pessoas também podem se beneficiar com este vídeo de hoje. Portanto, eu peço para você, meus queridos, com maneira de estudo bíblico, passem para frente. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, com os contatos de vocês, no Facebook, no WhatsApp, onde for. Vocês estão fazendo a obra de Deus. Ok? Para que a gente termine esse vídeo, a minha gratidão a todos, minha gratidão a Deus em primeiro lugar, a todos vocês. E a minha oração que o Senhor abençoe e guarde todos vocês, a família de vocês. Orem por mim, para a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, certamente. Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.